Boa noite, pessoal. Desculpa, minha voz tá um pouquinho rouca. Deixa eu ajeitar aqui meu celular. Vou aguardar as pessoas irem entrando devagarinho. Olá. Bom, eu vou fazer uma introduçãozinha rápida, né, no tema antes de chamar o meu convidado. Então é o seguinte, né? Essa live e a live de amanhã, elas são parte de um projeto que foi aprovado num edital, Criação e Formação Diversidades das Culturas, realizado através da Lei Aldir Blanc, número 14.017, de 2020, e com apoio da Fundação Marco Polo. E vou falar um pouquinho, né, porque o principal que eu vou apresentar com esse projeto é uma mostra fotográfica, né, da infância, a respeito de infância guarani. A atividade secundária vai ser essa live e mais uma live de amanhã. Olá! Então, o meu interesse em relação à infância ele começa já há alguns anos, mas ele se acentuou principalmente quando eu comecei a trabalhar na ludoteca Pulo do Gato. E nesse meio tempo, né, esse trabalho na ludoteca, né, é um trabalho que a gente procura criar condições favoráveis para que as crianças possam desenvolver, se desenvolver através do brincar, né? Não é uma escola, não é uma creche, é um espaço de maior liberdade para elas brincarem. Nesse meio tempo, eu comecei a pegar gosto pela fotografia. Enfim, ao longo desses anos de trabalho, eu fiz muitos registros fotográficos, um pouco para divulgar nosso trabalho, um pouco também para a gente poder estudar junto alguns processos. E aí aconteceu que no ano passado, a minha esposa e a minha cunhada me falaram um pouco sobre esse edital. E coincidentemente era uma época em que eu conversava muito, né, com a Carol, minha esposa, sobre povos originários da região do Nordeste, que é uma pesquisa que ela faz bastante. E eu sempre me interessei a respeito da infância, como é que viviam aquelas crianças. E aí apareceu essa possibilidade desse edital. E eu pensei em realizar um trabalho nesse sentido aqui no Rio Grande do Sul, com a cultura guarani, que tem uma presença muito forte, apesar de não ser tão vista como eu acho que deveria. Então, é mais ou menos assim que surgiu o interesse por esse projeto. E, bom, então eu vou chamar o meu convidado para a gente falar um pouco sobre a infância guarani. Vamos ver se eu me acerto aqui no Instagram para convidar. É a minha primeira vez, então vamos ver aqui. Vou botar aqui, é o Everton Gomes da Silva. Vou fazer a solicitação. Vamos ver se vai dar tudo certo. Depende muito da conexão, tanto a minha como a dele na aldeia, então espero que ocorra, enfim, tenhamos uma boa conexão hoje de noite. Aí, Maria Tiera, olá, infância e natureza. E aí, pessoal, bom tá vendo. Se vocês tiverem dúvidas e perguntas, vocês também podem fazer. Eu pensei em algumas questões de trazer para o Everton, mas é um espaço bem livre, então se vocês quiserem colaborar com alguma questão, sintam-se à vontade. Vamos ver. Tá dando um probleminha aqui com ele. A ideia um pouco hoje, né, apesar de ser uma conversa livre, eu perguntar para ele algumas coisas que tem a ver com conversas que eu também tive com ele
Nesse meio tempo, né, desde que o edital iniciou até hoje, eu tive a oportunidade em junho de fazer uma imersão na aldeia em Rio Grande, chamada Tecoá, Pararoque. Aí eu passei alguns dias lá acampado e foi muito interessante, assim, muito interessante observar, assim, bem de perto, assim, o dia a dia das crianças e a relação delas com os adultos, né, que cuidam delas. Então, é um pouco sobre esse tema que eu vou tentar conversar com o Everton quando eu conseguir chamar ele aqui. Vamos ver. E aí, Elisete? Muito precioso esse tema, né? Deixa eu tentar perguntar para ele aqui pelo WhatsApp se está tudo certo com a conexão dele. Porque é uma internet que ele falou que é um pouquinho mais lenta. A gente fez alguns testes alguns dias atrás e deu certo. Mas, enfim, sempre tem algumas surpresas, né? Olá, pessoal. Tá chegando. Estou tentando conexão com o convidado. Acho que ele está com alguma dificuldade com a internet. Mas espero que a gente consiga fazer essa conexão. Peço desculpas pela minha voz, eu estou um pouquinho rouco. Acabei ficando com dor de garganta faz uns 2 dias. Já estou um pouco melhor, mas, enfim, minha voz ainda não está 100%. Tentar de novo aqui. Olá. Aqui. Everton Gomes entrou. Vamos ver. E aí, Everton? E aí, Diego, tudo bom? Tudo? Eu não sei, eu tô aprendendo a mexer um pouco no Instagram. Aí eu acho que Ah, primeiro tu tinha é. que entrar para eu poder te chamar, né? Acho que era isso. Sim, acho que eu devia clicar na live ali para depois entrar. Eu achei que era como um WhatsApp, Né? tu pode ficar esperando ali. Sim. Não, mas tranquilo. Eu tava falando um pouquinho só do projeto, assim, de como é que surgiu a ideia e tal, antes de tu entrar. Sim, E, bom, quero te apresentar um pouquinho, pessoal, falar um pouquinho do teu nome, como é que, de onde tu mora, como é que é. sim. Sim, primeiramente é o que ia falar. Meu nome é Everton Gomes, né, em português no caso, e na nossa língua é Caraí. Eu sou de Rio Grande do Sul, estou morando no município de Rio Grande, na aldeia Pararonquém, que é uma aldeia nova, recentemente surgida, vai fazer 5 anos de vida, mas aqui a gente começou a ocupar de novo, no caso, que já era nosso. Sim, E fica em Domingos Petrolífero, nossa aldeia. bacana. Ai, sou da etnia Guarani, né? Obrigado. Sim, 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 sim. Bom, então tava falando um pouquinho sobre o projeto. Peço desculpa pela minha voz, tô um pouco rouco. E a ideia é um pouquinho a gente falar, né, sobre a infância guarani, né, que tem a ver com o projeto que eu tô realizando, né. Então, não sei se tu poderia falar um pouquinho, assim, de como a cultura guarani, ela enxerga essa fase da vida do ser humano, assim, do 0 até os 7, 8 anos, eu não sei bem, essa parte que a gente, né, a gente da cultura ocidental, chama de infância, assim, como é que vocês olham para esse período?
esse é o período para a gente que é o mais importante, a partir do nascimento até chegar ali na idade dos 8, 7 anos. Porque dali a gente vai, no momento que ele nasce, ele já começa a ficar em volta de toda a energia positiva que o povo guarani passa através, né? E como tu presenciou, você mesmo presenciou, teve a honra de presenciar, que a gente, mesmo com qualquer idade, a gente senta, toma chimarrão, chama uma criança, pode ser fica com a criança também, né, com o bebê de colo, fica ali já escutando a conversa dos ensinamentos que a minha mãe passa, minha avó também passa esse ensinamento e tal. Aí ela já começa a ficar ali prestando atenção desde criancinha. Então a gente tenta fazer o máximo possível para poder não somente sentar numa roda, né, perto do fogo de chão e tentar evitar o máximo possível das brincadeiras, porque sempre tem criança na nossa volta. Então, se tu começar a brincar, as crianças já vão começar aí também pela tua influência, digamos. Então, tu tem que saber disso, o momento, a hora exata de brincar e a hora exata de falar séria também. E a gente começa a fazer ritual desde cedo. Quando criança, a gente começa a ouvir a canção, a, a cantar também com os mais velhos. E ali já começa um pouco da educação, sabe? A Sim. plantar, com as plantações também. A gente planta, sempre levamos as crianças, convidamos as crianças para poder ir ver aquilo que a gente já está fazendo aqui. E que é pro fruto, é o fruto que um dia também ele vai seguir com seus filhos, com seus netos também. Então a gente tenta fazer com que as crianças foquem mais naquilo que a gente tem de melhor, que é a língua, a plantação, as ervas medicinais, em tudo. E lógico que a gente está no meio dessa época que tem mais tecnologia e que nossas crianças também têm que tomar mais cuidado. Não nossas crianças, mas a gente ter o dever de controlar, sabe? Sim. Ah, porque próprio eu também, quando meu filho chora às vezes, eu também, com essa tecnologia mais avançada, eu dou um pouco do celular, mas tem que ter um certo equilíbrio também. Não deixar muito ir além disso e deixar mais a sabedoria guarani tomar conta da criança, sabe? Assim ela vai crescendo em volta, como eu falei, das conversas, e a gente tenta evitar o máximo possível levar para a cidade também as crianças, porque acabam, quando a gente leva uma criança para a cidade e volta, ela já acaba chorando, ela perde um pouco a noção de depois que volta para a cidade, sabe? Sim. Então a gente tenta levar na medida do possível ali para não poder confundir a cabeça da criança também. E no caso, a criança ela nasce, porque sempre as histórias que minha avó conta, minha mãe, até hoje mesmo, estou com 25 anos e até hoje eu gosto de ver essas histórias. Então, como me ensinaram quando eu era criança, quiser ouvir história da tua avó, da tua mãe, traz lenha para tua avó, faz uma fogueira e senta perto dela, que ela já vai saber que você quer ouvir histórias do nosso antepassado. Então, ali eu mesmo hoje em dia faço isso também, falo para as crianças as histórias, de tudo, de uma, um remédio, pode ser a história do tatu, da mandioca, porque a gente tem várias histórias de todos os bichinhos que existem no mundo e de todas as plantas também. Então, nessas histórias que eu ouvia, minha avó sempre falava de histórias. E já falando de histórias, já falava, por isso que você não deve fazer isso e tal, isso. Então, eu já ia, ela já me levava por um bom caminho. Então, de alguma forma, já chegava em mente o que era para fazer, o que não deve ser feito, sabe? Sim. Então, até hoje também as crianças fazem isso. Traz lenha, faz fogueira, até mesmo para hoje à tarde a minha mãe estava numa volta da fogueira também, né? E
já meu filho já começou a pegar umas coisas, já começou a fazer um foguinho ali, com o primo dele também, já a minha mãe já começou a contar as histórias, apesar de que hoje, como eu ia falar, né, acabei não falando sobre o fato que eu fiz aqui, e deixar mais para depois. Aí ela Sim, começou a contar as histórias, então a gente vai se baseia mais nos mais velhos, sabe? O povo guarani, sim, ele se baseia mais nos mais velhos para poder seguir uma educação que tu possa controlar a criança, sabe? Não controlar de uma forma que tu tenha o poder sobre ela, mas que ela se sente livre, mas que sabe também dessa liberdade, o perigo dessa liberdade que também ela pode ter depois que atinge seus 8, para entrando na puberdade, chegando na fase adulta. sim. É uma coisa que eu achei bastante interessante nos dias que eu passei ali com vocês, porque assim, a gente aqui tá vivendo, né, uma situação de pandemia muito fechado, assim, sem tanto contato social como antes. E ficou um contraste muito grande, assim, a minha impressão. As crianças ali convivendo com muitos adultos, diariamente. Elas convivem não só com os pais, mas com a avó, com o tio, com vários adultos, assim. E me chamou bastante atenção conversar contigo e também um pouco com a tua mãe sobre a importância, né, desse modo de viver Guarani, que assim, todos os adultos eles compartilham esse modo de ser, então todos eles cuidam das crianças, não é uma coisa assim que fica só na figura do pai ou da mãe. Sim, Um, Pode falar. porque sim, essa educação que o povo guarani tem é somente uma, porque e é somente uma sabedoria também. Então, no momento que eu estiver aqui em casa, eu vou estar dando uma educação, a mesma educação que meu tio está dando para os filhos é a mesma educação que eu estou dando aqui em casa. Mas no momento que meus filhos saírem aqui de casa para poder brincar com os primos na casa do meu tio, a responsabilidade é totalmente dele. Não é mais minha responsabilidade, porque as crianças estão na casa dele, estão sobre a proteção deles, então a educação é com ele que ele vai, é ele de novo que vai dar, reforçando a educação que eu já tinha dado, sabe? Então, ó, Sim, teu pai não gosta disso e disso e disso. Então você vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Não é porque você está lá não é porque você não está na tua casa agora, longe dos teus pais, que você vai chegar aqui e vai fazer coisas que você bem entender. Então, comigo também a educação é assim, tu tem que ficar assim, assim, ou tu volta para casa do teu pai. Então, eu sei que quando meu filho vai na casa do amiguinho que tá para poder brincar, eu sei que a educação que ele está tendo lá é a mesma educação que eu dou aqui. Tanto para o filho do meu tio, quando ele vem passar o dia aqui, eu dou a mesma educação que o pai dele dá. Então, a gente vai apenas reforçando. acho que deu uma travadinha. Você estava falando que vocês vão apenas reforçando. Sim, a gente vai apenas reforçando a educação que eu dou aqui, meu filho vai lá e o tio dele vai reforçar a mesma educação que eu digo. Tanto como o filho dele, se ele vier me visitar, eu vou dar educação, reforçando a educação, a mesma educação que ele está reforçando para os meus filhos. Então, não tem, eu não tenho medo do meu filho ir lá na casa do amiguinho e eu não tenho a preocupação de falar, meu filho está lá na casa do tio dele, eu não sei o que ele vai fazer e tal. Essa preocupação eu não tenho, sabe? Porque eu sei, eu Sim, confio no meu tio que ele está dando a mesma educação que eu estou dando. sim, E até mais além também, que como o meu tio é um pouco mais avançado, mais experiente, ele já tem mais as educações mais, um pouquinho como é que vamos falar? Um pouquinho diferenciado, sabe? sim, Porque por isso que eu falei que ele vai estar reforçando mais a educação, além de estar reforçando a educação, ele vai estar mais orientando de como ele deve tratar o pai dele, ou seja, ah, meu filho vai visitar o tio, como eu falei, e o meu tio vai reforçar de como ele também deve me tratar aqui em casa, de como o meu filho tem que me tratar, sim, sabe? Então, isso que é o mais interessante do povo guarani. Então, eu não, e ele não vai ter
esse receio de falar, pá, não sei se eu falar, ele vai ficar chateado comigo, o Everton, não sei o quê. Ele não tem esse receio na cabeça. Porque Sim, ele sabe que eu estou dando a liberdade também para ele dar essa educação mais avançada, sabe? Então a gente também tem o costume de falar isso, da educação, que além disso, ensinar de como deve tratar o pai, o tio, o avô, o irmão, para não poder desrespeitar ninguém, sabe? E sim, isso que é o mais, acho que é o mais importante disso também, sabe? Porque, e aí, quando eles fazem as brincadeiras deles, ele se sente livre, solto, e tem contato com a terra, tem contato com uma erva, tem contato com tudo. Então, e ele não tem uns brinquedos, tipo, vou dar um exemplo. Tem o filho do homem branco, né? Que ele brinca, ele brinca na cidade, só brinca mesmo com brinquedos feitos de loja, sabe? Só querem brincar sim, com aquilo, ou celular, joguinho qualquer. E já o Guarani já não, o Guarani já brinca com a terra, brinca com as flores, brinca com tudo que é da natureza, sabe? E a gente sim, sabe que aquilo não vai mudar a cabeça da criança para pior, porque ele está em volta da natureza e a criança de Ruá, que a gente chama que é o não indígena, ele já brinca de outra forma, sabe? E nessa liberdade com que eles brincam, a gente tem que estar cuidando para não dar toda a liberdade deles fazer tudo que eles quiserem, tudo que ele bem entender, sabe? sim, Porque tu dando amor demais a uma criança, a um filho, tu acaba também, querendo ou não, mudando a cabeça da criança. Porque ele vai chorar, pai, quero tal isso. Por você amar demais, tu vai dar tudo por excesso de amor, sabe? Então isso vai uhum, com que vai crescendo, cada vez que vai crescendo, ele já vai se acostumar com aquilo que tu dá liberdade demais para ele, e quando tu querer já tentar consertar essa liberdade, ele já vai não gostar. E nisso ela já acaba se tornando, vai, início ela acaba se, e isso, início ela vai se tornando, a rebeldia chega na criança, sabe? Porque tu já tenta controlar depois que ele tem uma certa maturidade, então já é tarde demais para a gente. Então, por isso que o Guarani ele tenta controlar isso, para dar liberdade, mas não toda a liberdade, para que ele não possa, com que os pais para que a cabeça não fique confusa, sabe? sim, Então quando um Guarani nasce, tu vai dando isso. Então ele sabe, a criança Guarani ele sabe do que um pai vai dar para ele, sabe? Ele sabe que tem um limite de liberdade que a gente está dando para a criança. Então eles crescem a partir disso, ficam sabendo sempre do limite. E isso ajuda bastante a criança não ficar agitada, sabe? Porque o povo, sim, a criança guarani, ela não fica agitada, ela é calma, não tem nenhum momento que ela fica agitada, sabe? Porque sim, todo mundo cuida da criança. Quando a aldeia toda cuida da criança, e não é somente um pai que cuida. Eu dos meus filhos, não é somente eu que dou educação, não é somente a minha esposa que dá educação para os filhos. E sim toda a aldeia dá educação para o meu filho, sabe? Qualquer sim, casa que ele for, vai ter uma educação. Vai ter uma educação mais, como falei, mais das pessoas. Já a minha mãe dá uma educação já tem, digamos assim, com uma educação mais forte, sabe? Porque ela tem esse direito. Porque além dela ser minha mãe, ela é cacique da aldeia e é uma pessoa totalmente respeitada na aldeia. Então, a gente mais dá liberdade, a minha mãe tem mais liberdade de falar para a criança, sabe? Ela já, às vezes, tem um certo ponto que depois dos 6 meses de idade da criança, a minha mãe, ela já começa um pouquinho a ser mais grossa com as crianças na educação, sabe? Para que a uhum, criança possa entender que, que ela está sendo levada pelo caminho reto.
Então, os mais velhos já dão essa educação, sabe? Mais grossa, mais pesada, que já falam mais forte e tal. Tem, tem totalmente ali no, na medida do possível também, né? Sim. Acho interessante isso que tu tá colocando, porque a impressão que eu tenho da tua fala e também da experiência que eu tive é que por, pelo fato de que muitos adultos compartilham da mesma educação, da mesma visão, assim, eles, assim, fica mais fácil de transmitir segurança para as crianças, sabe? Para elas se Sim, sentirem seguras. Então, por exemplo, tu falou de dar mais liberdade ou menos liberdade, ou tu trouxe o exemplo também às vezes, alguns pais que, né, por excesso de amor, né, como tu comentou, ficam dando muita coisa para a criança. Eu vejo, assim, que, assim, os pais muitas vezes fazem isso porque não tem uma referência clara daquilo que é bom para a criança, daquilo que vai sim, equilibrar a criança. E acho que essa é uma diferença interessante que eu pude observar em vocês. Assim, vocês têm um referencial claro, né? Enfim, que faz parte da cultura de vocês, assim, um referencial assim de coisas que são saudáveis para as crianças, o que equilibra, o que desequilibra. E é interessante como tu falou, né? E aí as crianças elas conseguem se movimentar melhor a partir disso, né? Elas conseguem ficar mais tranquilas, né? Explorar sim, dentro dos limites que os adultos colocam para elas, assim, de uma forma clara. sim, Acho bem é um contraste muito grande assim com a cultura nossa, juruá, né, branca, porque a gente é muito perdido às vezes, né? Não sabe muito bem o que é bom e aí fica lendo num livro uma coisa, lê em outro livro outra coisa. Então acho que isso também foi uma coisa interessante que eu pude observar, né? A forma como as crianças ali da aldeia brincavam, se movimentavam e, como tu falou, assim, pareciam sempre tranquilas, assim, com uma confiança no movimento que elas faziam. sim, sim. É, porque nossas crianças, a gente também cuida no como ela tá brincando, sabe? De como ela vai estar brincando, que ela não possa se machucar e nem machucar o amigo dela, sabe? Sim, Então, eu tive meu filho muito cedo, com 16 anos. Então, praticamente, eu achei que já sabia um pouco de como era a educação e tal, de como levar uma vida, sabe? Mas no momento que apareceu uma criança, eu não é que fiquei perdido, mas é uma outra responsabilidade que surge, uma pressão que te, se tu não saber controlar, te deixa louco, digamos. Mas graças a Deus sempre tive minha mãe, sempre tive meu avô, minha avó e meus tios, que sempre me ajudaram nisso, sabe? Então, no momento que eu soube que eu ia ser pai, a minha mãe também ela já falava de uma outra forma de novo ela nunca tinha falado comigo, sabe? Então já estava me preparando para ser que eu ia da mesma forma que eu não fui em algumas partes fui rebelde, eu corro risco também de meu filho fazer isso também comigo. Então a minha mãe sempre tenta, para poder evitar isso, ela sempre me fala para mim, faz isso, que teu filho não vai ser assim. sim, Então, então até da parte da nossa parte do jovem, até hoje, eu preciso também do meu tio, da minha mãe, do meu avô, até hoje eu preciso deles para poder saber criar meu filho, sabe? E no futuro, poder ensinar isso ao meu filho de novo, para que ele possa ser um bom pai com o filho dele, com o meu neto. Então, tem que sempre ver o futuro para estar preparado, sabe? sim. É muito interessante isso. Uh, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a tua irmã. Acho que foi na aldeia da Estiva, mas acho que durante a viagem a gente conversou também sobre isso. Porque tu falou agora, né, da importância desses mais velhos, né? Tua mãe, teu tio, tua avó. E também um outro contraste, né, com a cultura ocidental, assim, né? Assim, a gente desvaloriza muito as pessoas que enfim, ganhando idade, assim, vão ficando idosas e tal. É uma diferença gigante
para a cultura de vocês, que vocês sempre têm um respeito e um valor e vocês colocam as pessoas mais velhas num papel importante, educacional também. É muito Sim, interessante, assim, porque não fica um pai e uma mãe, como muitas vezes a gente na cidade fica, assim, sozinhos. Né? Vocês têm um apoio, um suporte, uma sim, palavra importante que vocês recebem. E como isso gera, eu tenho essa impressão, mas gera uma confiança em vocês que essa confiança transmite para a criança também. Então, sim, existe uma conexão assim geracional muito importante, né? sim, porque querendo ou não, a nossa base, a nossa base forte são os mais velhos. São as partes, eles que nos dão confiança, essa total confiança que a gente, para que a gente possa criar nossos filhos, tanto respeitar um irmão, uma tia, respeitar, respeitar qualquer idoso que seja. Então, desde criança também a gente fala isso, sempre escutei isso da minha mãe, que a minha base está a partir dela, a partir do avô dela, a partir dos mais velhos da aldeia, sabe? Sim, Então, e nossos mais velhos, eles não, como é que eu posso falar? O nosso idoso Guarani, ele não, ele fica forte até os últimos dias de sua vida, sabe? Ele não tem essa, sempre está inteiro nele, ele não esquece de nada, toda a educação está sempre nele, sabe? É diferente sim, do Druá, que tem, que até uma certa idade começa a perder a memória, começam a fraquejar e tal, e o idoso o Guarani, ele não tem isso, sabe? Então, por isso que a gente sempre conta com ele até, mesmo depois do falecimento de um tiramões, que é o mais velho da aldeia, o vô, pra gente, mesmo depois do falecimento dele, é, surge mais educações também a partir do falecimento dele, que vem mais coisas que a gente pega, sabe? Que mesmo ele já não estando mais presente com a gente, ele está passando mais educação e educação e o modo de viver também para a gente, né? Para a gente saber viver, para a gente não poder perder a cabeça também, mesmo com essa situação que a gente está também. É sempre manter a cabeça ali focada no nosso ser, no nosso arandu, que é a sabedoria do Guarani, sempre manter focada ali. Então, e para isso também, voltando na educação da criança, a partir dos 4 anos de idade, ela já começa a entrar no coral de grupo, de canto e dança, que é uma sim, música feita totalmente referente ao nosso Deus, agradecimento, às vezes de um sofrimento, está sempre registrado em nossas músicas Guarani. Então, a partir disso, nossa criança já começa a entrar ali, e ali tem um, um outro chefe do coral, digamos assim, um líder do coral, que vai dar a mesma educação que eu estou dando em casa. E, e contar as histórias de como é sagrada nossas músicas, de como a música faz parte da gente também. Porque a música também, ela vai, com as frases na música, ela vai controlando também a criança, sabe? De sim, que falando de cada Deus que a gente tem também. Então já ali já começa a ter uma parte de educação focada nos nossos deuses, sabe? A partir do momento que ela entra no coral de canto e dança, ela começa a ter mais foco nisso, de dos nossos deuses, de cada deus. Cada deus tem sua regra, tem sua uma forma de pensar também, sabe? Então eles já começam a sim, entender tudo disso também. Aí já quando começam na puberdade, e pra gente quando chega na puberdade, é a fase que eles viram um homenzinho, que a gente chama, né? uhum, Dali eles já começam dali, depois dos 13, 14, depois que chegam na puberdade, eles já começam a agir como um homenzinho, né? De não brincar mais do jeito que brincava, de não falar bastante palavras desnecessárias, sabe? De poder pensar antes de falar, para poder falar o correto. Então, isso acaba também ajudando a gente para que nossos jovens não se percam também, né, nesse mundo que a gente está, que é na adolescência também, que é a fase mais perigosa. Para chegar na sim, adolescência é não ter esse descontrole, sabe? Nem emocional, tanto
tá ali para isso que a gente já prepara nossas crianças para poder saber pegar na puberdade, virar um menzinho para poder, né, agir como se deve ser, como foi ensinado a ter um bom homem, de ter um bom caráter, de poder passar também essa sabedoria que um dia passaram para ele, dele poder passar tanto por irmãozinho dele, pro sobrinho, pro primo. Então, sempre a gente tenta nos fortalecer um ao outro, sabe? Sim. Interessante. Uma coisa também que eu pude observar nos dias que eu passei com vocês e em conversas que eu tive com a Araci também, é que as crianças, assim, né, elas têm idades diferentes, né? Tem algumas que têm Sim, idades parecidas, mas tem outras que são mais velhas, tem os mais novos e tal. E assim, as crianças mais novas também já tem uma atitude, assim, de escutar as mais velhas um pouco mais, assim. Eu acho interessante sim, isso, que é uma coisa que não começa do nada. Ah, uma hora quando fica adulto, começa a escutar os mais velhos. Não, é desde sempre, e todas sim. as idades, Desde né? sempre. Então isso é Sim, bem interessante também de observar. sim. Desde criança, como eu falei, a gente, quando começa a ser um pai, ter uma criança de colo, a gente senta a principal coisa que a gente faz é senta numa roda de fogo, faz fogo, faz chimarrão e já começa a falar sobre histórias, sobre educação também com a minha mãe. Então, desde criança ela está presente ali, sempre ali escutando. A gente não bota a criança deitada na cama para poder ir escutar o que os mais estão falando. A gente sempre tenta ficar com a criança ali na roda da conversa para que ela já possa ir pegando essa conexão de sabedoria, sabe? E por isso que Sim, no momento que uma pessoa começa a falar a história, as crianças já sabem ouvir que é as histórias, que é pro bem, de como nossos antepassados viveram, de como a gente deve viver. Então elas sabem escutar histórias com digamos assim, com um diálogo normal. Então ela já começa a sentar, chega de fininho, senta ali, fica escutando, prestando atenção naquilo que os mais velhos estão falando. Então, a gente não tem o costume de falar, vem aqui sentar aqui que eu vou falar de tal educação, vem sentar aqui que eu vou contar histórias e tal. A gente não precisa falar isso, porque a própria criança já sabe escutar, então ela já começa a chegar de fininho até até viajar no universo de saber do Guarani. sim. Interessante isso. Isso conecta também com uma impressão que eu tive observando e nas conversas. É um outro contraste assim com a nossa cultura ocidental, que é assim, a gente tem uma separação assim muito forte que é feita muitas vezes entre brincar é uma coisa, trabalhar é outra, estudar é uma outra coisa ainda. E tudo meio separado, assim, a criança está brincando enquanto os pais trabalham e eles não estão próximos, um vendo o outro, convivendo com o outro. E, e nesse momento de pandemia, aconteceu que, por exemplo, muitas famílias, né, precisaram ficar recolhidas em casa e não conseguiram, assim, digo por mim também, assim, é muito difícil trabalhar com crianças em casa, ainda mais em apartamento pequeno, assim, e não ser acostumado a isso, né? As crianças estarem próximas enquanto os adultos estão fazendo as atividades de trabalho e tal. E eu achei interessante isso, observar, assim, naqueles dias, as crianças estão sempre próximas e vendo, elas estão vendo o adulto indo lá cortar lenha, ou tão perto de fazer isso, ou arrumando alguma outra coisa. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção também, assim, elas estão próximas, elas convivem com isso, observam. E, e, e assim, também pelas conversas que eu tive com a tua mãe, com a tua irmã, depois de uma certa idade é natural, e isso, como eu trabalho com crianças, eu vejo isso, né? É natural, as crianças gostam de imitar a gente. Então, se eu tô lá trabalhando, plantando uma coisinha na roça, elas vão querer também estar junto e colaborando. Então, isso também é uma coisa bacana, assim, que a tua irmã até falou assim, algumas pessoas podem achar que isso é trabalho infantil, mas não tem nada a ver Sim, com explorar, tem a ver com estar em comunhão, convivendo e faz parte, né,
de aprender a viver Sim, dessa forma. sim, por isso que muita gente também deve achar isso também, porque a criança, quando no momento que um tiramões, né, os mais velhos da aldeia começa a plantar, a minha mãe começa a plantar, a criança vê aquilo e ela se sente também com essa energia que bate nela para que ela possa ir plantar, que ela sabe que aquela plantação vai dar frutos que ele vai comer um dia, sabe? Tanto buscar lenha. Você também foi junto com buscar lenha com a gente também, né? Sim, Aquela vez, e eu e meu cunhado, a gente pegou já para ir para além, e teve duas crianças que já acompanharam a gente também, e a gente não precisou chamar essas crianças, porque ela se sente assim também em paz quando vai e tal, porque ela sabe que vai trazer a lenha para poder se aquecer, para poder fazer comida, então parece que não falo que é um dever, mas ela se sente já aquilo, está conectada com a gente também, que quer fazer aquilo, que a gente, que ela percebe que a gente está fazendo o bem e não coisa errada, sabe? E a gente também tem que ter, nós, os, os jovens, vou falar assim de jovem, mas a gente tem que saber, como eu falei, de brincar com uma criança, para não ter total liberdade a fazer certas brincadeiras que a criança também vai fazer com o primo, com o tio. Então a sim, gente tenta tomar cuidado com nossas brincadeiras, como eu falei. A gente tenta brincar na medida do possível, quando dá também. sim, Porque é, a, essas crianças, elas, como como a rotina de vida na aldeia, somente na aldeia, ela vai querer fazer o que o próximo está fazendo, o que o amiguinho está fazendo, sabe? Mesmo os mais velhos fazendo, se eu for plantar, ela vai querer plantar junto comigo, e ela vai plantar junto comigo. Se eu for fazer uma brincadeira de mau gosto com um primo, ele vai ver ali e vai querer fazer também a mesma coisa. Então a gente tenta brincar, mas é, cuidar também nossas crianças para não poder fazer as mesmas coisas, mesmas brincadeiras pesadas que a gente possa fazer com alguém, para que ela não possa fazer. Então a gente tenta levar nossas crianças ao máximo possível de respeito. Ter todo, lógico que quando chegar uma certa idade, ele vai querer brincar também com o primo, com um amigo de verdade, as brincadeiras um pouquinho mais pesadas e tal. Mas ele também vai ter a noção de que ele não pode fazer essas brincadeiras na frente das crianças, porque as crianças sim, também vão querer fazer a mesma coisa que ele faz, então sempre tomando cuidado também, sabe? sim. Interessante. Uma outra pergunta também que eu fico com vontade de fazer, uh, porque assim, tu sabe muito melhor do que eu isso, né? Esse momento atual que a gente está vivendo tem coisas muito importantes acontecendo, né? Para os povos originários assim do Brasil. Tem a questão do marco temporal, da PL 490, tem várias questões muito chaves assim para o futuro, né, das culturas indígenas. E uma pergunta que eu fico a fim de fazer assim, tipo, tu percebe assim uma diferença na forma como as crianças hoje estão sendo criadas, da forma como tu foi quando tu era criança, tu sente que teve alguma perda, alguma coisa assim, que tem alguma coisa se perdendo, como é que é pra ti essa questão? Como eu falei, hoje em dia a gente está mais um pouco, digamos assim, avançados também, sabe? Como o mundo vai avançando, avançando, a gente também não tem que ficar parado somente ali. A gente tem que tentar se adaptar com o mundo também, sabe? Porque não é mais como antigamente. Sim, E como eu falei, hoje em dia da tecnologia é mais fácil o acesso à tecnologia, a jogos eletrônicos e tal. Então a diferença que eu vejo é que hoje em dia eu acredito que não só o povo guarani, mas todo mundo, o planeta, acho que ela está se baseando mais na educação, dando essa tecnologia para a criança, sabe? Dando liberdade de poder dar um celular, mesmo sendo criança e tal. Então, antigamente a gente não vivia assim. Eu, particularmente, também nunca vivi assim. Nunca tive essas coisas, nunca tive somente
a minha tecnologia era as brincadeiras que eu fazia com meus amigos, era escutar a minha mãe falando, sabe? Então, hoje em dia, a educação de antigamente, ela muda com esse fato de entrar a tecnologia, desculpa, da Sim, tecnologia entrar mais na aldeia, sabe? Então, eu acho que acaba se perdendo porque hoje em dia tu tem uma TV também, teu filho tá chorando, vai lá ver vai lá ver televisão, ver não sei o que, um desenho lá e tamo de boa. Entendeu? Eu já não consigo, não vou mais conseguir falar isso, somente poder falar para a criança, vai lá, pega o celular e vai jogar, vai lá ver televisão. E antigamente não sim, funcionava assim, antigamente a gente como eu falei, era somente a base do ouvido da mãe que a gente ficava, sabe? Ela falava uma coisa, a gente fazia. Era tudo no diálogo e hoje em dia já não, pelo que eu percebo, já não tem mais esse diálogo como antigamente, sabe? Da forma de como se educava e tal. Porque antigamente, a gente fazia mais coisas do que hoje em dia que eu vejo a criança fazendo, sabe? Hoje em dia a criança quer fazer uma coisa que viu num desenho, quer brigar porque viu no desenho que brigaram ali e tal, quer ter superpoderes e tal, então já começa a imitar um pouco mais. Então, isso que própria minha mãe, ela tenta mudar isso também, falando pra gente, sabe? sim, Não faz assim, eu não criei você assim, então eu também quero que você crie seu filho assim, porque minha mãe criou de uma forma e ela percebe também, ela vê também que mudou um pouco nessa forma de dar educação, sabe? Então no momento que eu dou liberdade mais com meu filho com televisão ou com celular para fazer qualquer coisa, minha mãe já fala, tu tá fazendo um pouco isso, tenta cortar mais um pouco aqui, tenta cortar mais ali de novo. Ela tá brincando muito, corta um pouquinho mais da brincadeira dela. Então, minha mãe, meus mais velhos estão me ajudando a controlar isso também, sabe? sim, Mas é difícil, não é fácil. Ainda mais eu que sou jovem também, é difícil, mas não é impossível. sim, Então, a gente hoje em dia a gente precisa mais dos nossos mais velhos por isso também, porque não dá para sozinho, tu não vai poder controlar aquilo tudo isso. Então, no momento que a criança quiser mais falar mais alto contigo, a avó dela tá ali, o mais velho tá ali, não faz isso, porque não deve ser feito assim, só por causa disso. Então, e hoje, antigamente, a gente mais fazia ritual, cantava essas músicas mais a mais. E hoje em dia, não é que tá se perdendo mais, tá esfriando um pouco, sabe? sim, Então, até ontem também, a gente estava conversando com a minha mãe sobre isso, de que está se esfriando isso, que a gente está deixando um pouco de lado aqui e aqui. Então, eu também já conversei com a minha mãe sobre isso, e depois passei para o meu irmão mais novo, que é meu irmão caçula, tá? A gente podia fazer isso, né? Não dá para ficar só ali, estamos deixando um pouquinho de lado, mas não é porque a gente quer, mas é porque a própria tecnologia acaba entrando bastante nas aldeias hoje em dia, sabe? Mas mesmo sim, assim, por isso que a gente nossas lideranças também cuidam ali, que não deixam entrar bastante coisa, sabe? Então acho que a sim, diferença tá mais na educação que está sendo feita, mais na parte da tecnologia, que está afetando um pouco mais, que é o problema de todo mundo, sabe? sim, De televisão bastante. E antigamente a gente não tinha acesso a isso. Era muito mais difícil, era quase impossível antigamente. É impossível. Então, a gente vivia mais no diálogo, mais nas brincadeiras Guarani, nas corridas Guarani, tudo feito a base da cultura, sabe? E hoje em sim, dia, por um lado, acho que nesse aspecto eu acredito que tá um pouco mais avançado por causa da tecnologia. sim. Tipo, então, assim, tu sente que quando tu era criança, aconteciam mais brincadeiras
próprias da cultura guarani, Sim, assim, como sim, entendi. sim. E hoje em dia, um pouco da brincadeira que surge é, eu sou super-homem, eu sou o Batman, entendeu? Então já tudo que a criança está um pouco mais se baseando no que viu numa televisão, o que viu no YouTube, e é, Uhum, e é mais fácil, acho, como eu falei, é mais fácil essa parte, mas a gente controla, sabe controlar isso também. E enquanto ela não estiver machucando ninguém, enquanto ela não for afetada psicologicamente, é porque tu tá cuidando bem, sabe? Mas se sim, ela deixar um pouco a cabeça subir, o psicológico, fazer brincadeiras que vai causar, digamos assim, não vai causar bem a cabeça dela, a gente já começa a proibir aquilo, sabe? É, 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 é um pouco difícil isso, mas a gente tem nossos deuses, nossos rituais que a gente também não, isso a gente nunca perdeu e nunca vai perder. Então a gente mais também leva nesse ritual para poder participar e a criança com os rituais, depois que acaba, a criança já começa a gravar o que aconteceu ali, sabe? Então sim, começa a cantar as músicas que a gente canta no ritual, já começa a querer saber mais daquilo, sabe? Chega, pai, o que sim, é, que é aquilo e tal e tal. Então a gente, com isso a gente aproveita para trazer, puxar ele de novo, sabe? Porque é como eu falo para minha mãe, a gente tem uma cordinha amarrado na cintura, como eu falo para. Aí no momento que eu vou querer se envolver mais com as coisas do homem branco, tu vai puxando a cordinha, eu falo para minha mãe, sabe? Aí sim, minha mãe tem esse controle sobre nós. Se vê que a gente está um pouquinho exagerando, ela já começa a puxar as cordinhas, então ela já começa a colocar no lugar e tal. E a gente sabe que a gente sabe do dever, a gente sabe da responsabilidade também que é isso também, então a gente sempre controla, sabe? sim. É importante isso. Desculpa. Eu acho interessante isso, né? Desse apoio nesse momento também dos mais velhos que tiveram uma vivência, uma experiência onde não existia praticamente essas coisas, né? Sim, sim, Mas eu tô olhando aqui o horário, cuidando um pouquinho. A gente não vai ter muito tempo ainda. E aí tu falou em várias vezes, né? Tu falou da questão dos rituais e tal, das músicas. E isso me lembra da questão da casa de reza, né? Que é um lugar central, né? Na aldeia. E até onde eu entendi, né? Conversando com vocês, a criança desde o início ela já participa, né? Desse lugar, dos rituais que acontecem ali. E, enfim, não sei se tu quer falar um pouquinho da questão que aconteceu para a gente poder divulgar um pouco. sim, sim. E nossa base também, na educação, a nossa base é os mais velhos. E, e, e o nosso fortalecimento, a nossa sabedoria é a nossa casa de reza, que é tipo uma igreja, mas a nossa é uma casa de reza feita de barro, de tudo material guarani, sabe? E nisso a gente teve um incidente aqui na aldeia também e pegou fogo a nossa casa de reza. Foi ontem, umas 9 da manhã. A gente não sabe de como aconteceu o fogo, só sabemos que pegou fogo quando a gente percebeu que estava pegando fogo, já estava, como era tudo uma madeira, tudo feito de taquara e tal, pegou fogo tudo na hora, então a gente teve esse impacto que mexeu com a gente também, sabe? Sim, Até com mais experiente mesmo, até com mais experiente da aldeia sobre fortalecimento, sobre sabedoria, até com ele mexeu a cabeça com ele nisso também, sabe? Então a gente começou a se perguntar o que deve ser feito e tal. E minha mãe que nunca, mesmo sabendo que ela ficou um pouco abalada com isso, ela nunca demonstrou isso pra gente, sabe? Ela sempre continuou falando tal, e hoje cara,
depois que a gente olha essa parte que queimou tudo, perdemos tudo, nossos instrumentos musicais que estavam na casa de reza, nosso chocalho, tudo foi perdido. E a gente olha para esse fogo que deu na casa de reza, parece que ontem mesmo de tarde, parece que a gente tinha saído de um velório, que a gente tinha um parente nosso tinha falecido, sabe? A sensação que a gente sentiu foi isso, todo mundo. Cada um olhava para a cara da outra pessoa e via como ela estava abalada com isso. Via como Sim, afetou bastante isso. Eu também cheguei e conversei com a minha irmã sobre isso e como é que tu tá se sentindo. E ela falou a mesma coisa que eu estava sentindo. Parece que a gente saiu de um, parece que o nosso parente faleceu, sabe? E é, e, sim, e é isso também, que é a nossa casa é a nossa base de sabedoria, é a nossa base onde a gente concentra todo o ritual é concentrado ali para que a gente possa receber mensagens de outras aldeias também. sim, Então, e demorou bastante tempo também para construir essa casa de reza e não foi fácil. Aqui o lugar onde a gente está não, na nossa aldeia mesmo não tem nada disso que a gente usou para poder fazer, para poder construir a casa de reza. A gente pegou taquara de uma outra aldeia, a gente pegou barro da outra aldeia, então cada aldeia que tinha ofereceu a gente de distante, sabe? Então a sim, gente e o transporte que a gente conseguiu também, as ajudas que a gente conseguiu para gasolina, o transporte para poder trazer as taquaras que a gente cortou e tal. Então a gente vai ter que começar do zero, sabe? Então, e não foi fácil construir. Quando envolve uma casa de reza, é sempre difícil ser construído. sim. Não é do dia para a noite que tu vai acabar construindo. Então, e a gente precisa dessa ajuda de novo para poder reconstruir do zero. Certo. Então, Eu pensei a gente poder falar, a tu poder falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sim, pode pensar em formas, né, de contribuir. Fala. sim. E outra coisa, sobre as fotos que eu ia te enviar também. A minha mãe, o nosso pajé da aldeia, falaram que não podia mandar foto, porque já Uhum. aconteceu ali. Eles falaram, se tu mandar uma foto dos restos que ficou da casa de reza, é a mesma coisa que tu tirar foto de um parente que faleceu ali. E tu Sim. poder usar essa imagem, e tu poder usar essa imagem para poder pedir ajuda e tal. Tu não vai, tipo, tu vai usar essa imagem para pedir ajuda, mas não é assim que funciona. E a gente chegou nessa conclusão, sabe? Porque se Sim. eu tirar foto ali da casa de reza, os restos da casa de reza, é a mesma coisa que eu tirar foto de um parente, de um tio, de um primo que faleceu e poder pedir ajuda para poder, sabe? Entendi. Então, e a gente precisa bastante, sim, dessa ajuda, mas a notícia já foi dada que aconteceu esse incidente, é, teve essa perda na nossa casa de reza, e a gente está passando por além já de dificuldades enfrentadas lá fora, aconteceu isso interno. Então, a gente está um pouco abalado, mas a gente acredita que não aconteceu por acaso, que é para exigir mais da gente, sabe? É, e a gente acredita que é um teste também, um teste psicológico, um teste de fortalecimento para ver se tu vai cair aquilo, para ver se tu vai se entregar que acontecer aquele acidente, para ver se tu vai desanimar, para ver se tu vai levantar. Tu caiu, mas tu vai levantar. Então a gente vê isso também, sabe? A gente caiu hoje, ontem de manhã, todo mundo caiu, mas aos poucos a gente sabe do nosso potencial, do nosso ritual, dos nossos costumes, dos nossos deuses. Então a gente sabe o que eles representam para a gente. Então abalou, mas a gente vai se reconstruir de novo, porque a gente é forte e a gente está aguentando até hoje também muitas coisas. E vamos
Tá certo. Quem quiser, de repente, pode falar comigo através do Instagram. Eu posso passar o contato de vocês, né, para as pessoas. E Sim, vamos sim, pensando com carinho, sim, assim, de como é que a gente poderia contribuir, porque é uma coisa forte, né? É um centro, né, da aldeia, e sim, tem uma conexão com toda essa questão da infância, porque a infância não é separada da cultura, é tudo conectado, assim, então, sim, sim, é tudo conectado. Por isso que abalou um pouco a gente, sabe? Até os mais velhos, claro, experientes, que já viveu, ficaram abalados com isso, porque ali é a base que puxa a sabedoria, a base que a gente tira o fortalecimento tudo dali, sabe? Pensando que sim, essa casa de reza é o que nos dá força, é o que a gente acorda e agradece pelo dia que a gente ganhou, e mais pelo dia a gente agradece a nossa casa de reza por estar ali. Agradece quando hoje, quando chega a noite, a gente agradece para a casa de reza. Obrigado por mais um dia de vida. Hoje eu vou descansar. Amanhã eu vou acordar. Tudo bem, graças a Deus. Tomara que eu acorde bem de novo para que eu possa viver mais um dia de vida. Então, é a nossa base, a nossa casa de reza que por um incidente aconteceu. Houve perda de tudo e a gente está tentando procurar formas de novo de como recomeçar, sabe? De como construir a casa de reza de novo. Saber, a gente sabe, para ir no caminho, para poder construir, a gente sabe tudo. Só falta, como eu falei, que a gente não. Se a gente conseguisse toda a matéria que a gente usa na casa de reza, a matéria-prima, se tivesse somente aqui na aldeia, a gente estaria muito feliz, mas não é aqui na aldeia. A gente conseguiu de outras aldeias também várias coisas que estavam na casa de reza e que foi usado na casa de reza. sim, O próprio cipó que a gente usou para poder usar como um prego, sabe? Aqui, esse cipó forte aqui no lugar onde a gente está não tem, e a gente tem que sair para outra aldeia, para outro lugar também, para poder conseguir essas matérias-primas que a gente usa na casa de reza. Então é difícil, mas não é impossível. A gente, graças a Deus, a gente vai lutar de novo para isso, para poder construir uma outra casa de reza. Sabe? não, é isso aí. Sim, Vamos tentar, no que eu puder ajudar também, fico feliz em colaborar e divulgar, sim, né, isso, sim, sim. E a gente agradece também. claro. Mas então é isso, amigo. Eu te agradeço bastante É isso. Sim, eu pelo que tempo aí. agradeço. Sim, claro, para mim foi um prazer participar também da live. Ah, muito bacana, assim. Eu lembro que nos dias que eu passei ali na aldeia, acho que, sei lá, no segundo dia, assim, é porque eu e tu a gente conversava bastante, né? E aí me Sim, caiu a ficha, cara, seria ótimo fazer uma live contigo, assim, né? Se tu aceitasse. Então eu só tenho a sim, agradecer, agradeço muito. Acho que sim, muito importante as palavras que tu trouxe. E seguimos em contato e claro. vamos ver se a gente consegue apoiar essa causa Vamos da ver. Casa de Sim, Reza. sim, então vamos ver. Eu também tô bastante esperançoso também com isso também, de que possa surgir pessoas que possam nos ajudar também a construir nossa casa de reza do zero de novo. E que vai dar certo, que a gente vai conseguir pessoas com bom coração que possam nos ajudar. Sim. Então tá, amigo. Uma boa noite para ti, para tuas crianças, para toda a tua família. E Sim, até tem um aqui mais. também. Tem mais, tem aqui. Tem um aí. É o Tiondara. É o mais É, velho esse? é o mais velho. É o mais terrível Oi. também. Oi. Ah, tem umas fotos lindas dele nesse trabalho aí que Sim, eu, que eu tô sim, organizando. eu tava vendo aí nas fotos também, sim. E agora há pouco também o meu filho tava ali no fogo de chão ali, né, na lareira, esquentando os pés. Aí Sim, eu falei para ele, filho, eu vou precisar de silêncio agora, porque eu vou fazer uma live, é importante pra gente, eu vou poder falar um pouco da nossa cultura e tal. Ele falou, tá, vou ficar quieto, e não fez nenhum barulho. Agora que ele chegou e falou, pai, já terminou a live, posso dar uma olhada? Você tá, pode vir. Então, apenas, ele pergunta ainda a permissão, sabe? E eu somente falei sim, vou fazer normal, sem
não pedi, fica quieto, tá, faz isso. Não pedi nada. Falei que ia fazer live, que eu queria que eles tentassem não fazer barulho. É isso aí. Que legal. Sim. Então tá, amigo. Um Então grande tá, abraço para vocês tá. todos. E Qualquer coisa amanhã tu tem, e, e amanhã vai ter outra live, né? Vou conversar um pouco com a tua mãe, continuar um sim, pouco esses papos. sim. Então tá. Um Então abração tá. para ti. Passou. Até. Até mais.